Bom, sabendo então que a primeira lei de Mendel confronta um caractere com outro, uma característica com a outra, a segunda lei de Mendel, ela compara, registra duas características de uma vez. Então aqui, nesse slide, veremos segunda lei de Mendel e quadro de Punnett, que é para cruzamento, né? Então nós temos aí, ó, o quadro de Punnett, né? Segundo a lei de Mendel, começa falando dos gêmeos diferentes, que são os bivitelinos. Cada um nasce numa placenta diferente. Mas tem os univitelinos, que é quando dois espermatozoides entram no mesmo óvulo, né? Então, quando falamos de características físicas ou fisiológicas observáveis, como, por exemplo, a cor dos olhos e o albinismo, estamos falando de fenótipo. Tudo que dá para a gente falar e ver é fenótipo. O genótipo é quando a gente vê cruzamentos, representações de genes. Então, investigando duas características. Aqui, o confronto é entre duas características de uma vez, tá? Então, Mendel realizou cruzamentos estudando a transmissão de duas características diferentes simultaneamente, ao mesmo tempo, como a cor e o aspecto. E a gente vai falar aqui, por exemplo, se tratando de uma pessoa, a segunda lei de Mendel, ela pode confrontar, por exemplo, cor de cabelo e tipo de cabelo, né? Assim como no exemplo de Mendel, ervilha verde e lisa, né? Tá aqui, ó. Ervilha verde e lisa. Então, é a cor e o aspecto. Também tem a ervilha amarela e lisa. Mas também tem as ervilhas verdes e rugosas e ervilhas amarelas e rugosas. E aí ele chamou de lei da segregação independente. Por quê? Porque estuda duas características diferentes, tá? A cor, por exemplo, e o aspecto. Segundo a lei de Mendel, ele estudou o seguinte, as cores das sementes. As cores a gente fala de verde ou amarelas. E ao mesmo tempo, e no mesmo cruzamento, ele estudou o aspecto das cascas das sementes, casca lisa ou rugosa. Então, além disso, Mendel se certificou de quais eram as características homozigóticas para cada aspecto da semente. Sendo assim, ele observou que a amarela, homozigota dominante, e lisas, homozigotas dominantes, em compasso que as verdes eram cor recessiva e as rugosas, tipo de semente, recessivas. Como eu já passei para vocês, por convenção, por decisão dos cientistas, então a letra que representa são as letras do recessivo, tá? Então, o verde é recessivo, então ele representa. Só que aí, amarelo, V maiúsculo, tá? E o próprio verde, Vzinho minúsculo. Tipo de semente. Então, foi observado o quê? As rugosas eram recessivas. Então, pegou o R de rugosa. Só que é o seguinte, e a lisa, como fica? R maiúsculo, que a gente chama de errão, errão. E a própria rugosa em si, Rzinho, R minúsculo, para representar recessividade.
Então, aí tem uma atividade. A gente pode pausar e treinar um pouco, né? Que essa matéria cai em vestibular, cai em Enem e vai cair em muitas provas do governo que vem por aí. Aí a correção, depois daquela pausa, né? Tá aí a correção. Olhem bem no caderno. Então a gente vê, eu quero falar uma coisinha. Essa parte das letras a gente chama de genótipo. E a descrição é fenótipo, tá? Então, errão, errinho, por exemplo. Genótipo. A descrição, semente rugosa, fenótipo. Vezão, genótipo. Semente amarela, fenótipo. Então aí, ó, o resultado do cruzamento da geração parental, onde a gente tem a geração F1, né? O primeiro cruzamento, homozigotos, né? E aí vai dar uma misturada, mas aqui vai prevalecer os genes dominantes. Olha o jeitão de montar o quadro de Punnett, ele é feito para facilitar o cruzamento. Então, lembra que eu falei? Onde tiver letra maiúscula, é a característica do dominante que vai prevalecer. Então, nós temos a autofecundação, a experiência de Gregor Mendel. Além de ter o quadro de Punnett, também tem esse jeito aqui meio bagunçado de resolver, né? O V não cruza com V, o R não cruza com R. Então fica Vzão com Rão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rão, Vzinho com Rzinho, tá? Também usando assim, a gente tem aqui, ó, Vzão com Rão, tá no quadro de Punnett. Vzão com Rzinho, tá no quadro de Punnett. Vzinho com Rão, tá aqui no quadro de Punnett. E Vzinho com Rzinho, tá no quadro de Punnett. Aqui eles repetem todos, ó. Repete aqui, esse repete aqui, esse repete aqui e esse repete aqui. E aí vai cruzar. No cruzamento aqui, vamos ver se aparece na outra página. Aí, ó. O V se junta com o V e o R se junta com o R. Tá vendo? Ó. Vzinho com Vzinho, Rão, sempre, a letra maiúscula vai sempre na frente, tá? Então, aí o resultado, ó. Eu posso explicar melhor pessoalmente, ao vivo. Mas é o Vzinho da horizontal, os Vs da horizontal cruza com os Vs que estão aqui na vertical. E os R's da horizontal se juntam com os R's aqui da vertical. Lembrando que, ó, Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Rão com Rão, Rão, Rão. Não tem erro. E as letras maiúsculas sempre na frente. Aí tem uma atividade 2 que pode ser feita também. A gente pode pausar para escrever. Tá, correção. Então, tá aí, dá para fazer uma proporção, ó. 9 por 3 por 3 por 1. Probabilidade aqui de amarelas e lisas, 9. Verdes e lisas, 3. Amarelas e rugosas, 3. E os recessivinhos aqui, 1. Então, tá aí. Aprendemos sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação dos genes independentes. Aprendemos sobre genótipo, par de alelos que representam as variações de um gene, a parte das letras. E aprendemos sobre fenótipo, que é o resultado observado visualmente.
Essa parte é muito importante. Visualmente, o que dá para a gente ver e descrever é fenótipo. A parte das letrinhas é genótipo. E aí a gente encerra mais um slide falando sobre segunda lei de Mendel.